Vamos lá para mais uma aula de análise combinatória e o assunto agora é arranjos e combinações. O arranjo, bem na verdade, é uma técnica obsoleta. Dependendo do livro que você utilizar para estudar, ele pode nem falar sobre arranjo, porque os problemas que seriam dessa técnica podem ser facilmente resolvidos apenas com o princípio fundamental da contagem. Então, o que é mais importante são as combinações. Porém, como pode aparecer arranjo em alguns lugares e também como é interessante usar o arranjo para entender a combinação, eu vou te explicar essa técnica e é por onde iniciamos a nossa aula. Pensa no seguinte problema: de quantos modos podemos ordenar P objetos distintos entre N objetos distintos dados? Veja que é um problema bem parecido com o das permutações simples que vimos na aula passada. Só que lá nas permutações eram N objetos distintos para colocar em exatamente N lugares, ninguém ficava de fora. Agora, dos N objetos distintos, eu vou escolher P para colocar em P lugares. Então, tem objetos que vão ficar de fora. Para facilitar o entendimento, imagina que esse N é 5 e esse P é 3. Vamos resolver facilmente pelo princípio fundamental da contagem. Note que para o primeiro lugar existem 5 possibilidades. Qualquer um dos 5 objetos pode ocupar o primeiro lugar. Ok, no segundo lugar são 4 opções, porque dos 5 objetos, um ficou no primeiro lugar, sobram 4 que podem ocupar a segunda posição. Legal. E no terceiro e último lugar, certo? Já que eu vou ordenar 3 objetos, no terceiro e último lugar temos 3 opções, né? Porque dos 5 objetos, 2 ficaram nos lugares anteriores. Então pronto. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Está resolvido o problema. Existem 60 maneiras para ordenar 3 objetos distintos entre 5 objetos distintos dados. Mas por que a gente não fica só no princípio fundamental da contagem, né? Bom, como é um problema que tem uma característica, né, uma situação específica, seria interessante a gente obter uma fórmula para resolver. Então a gente vai procurar uma fórmula que relacione o N com o P. Bom, para fazer isso eu vou multiplicar e dividir esse produto pelo fatorial de 2. Vou multiplicar e dividir por 2 fatorial. Quando eu multiplico e divido pela mesma coisa, eu não estou alterando o meu número, né? Multiplica em cima e embaixo, não tem problema. E por que eu escolhi o 2 fatorial? Porque dessa forma, tudo que está ali no numerador vira o fatorial de 5. Olha só que interessante. Fica 5 fatorial no numerador. E aí no denominador é 2 fatorial. Mas esse 2 pode ser enxergado como 5 menos 3, que é o N menos P, certo? Então fica 5 menos 3 fatorial lá no denominador. Dessa maneira, note que ficou tudo em função de N e P. Então a gente acabou de descobrir uma fórmula para resolver esse tipo de problema, né? Seja qual for o N e seja qual for o P. E essa é a fórmula, então, dos arranjos, beleza? O número de arranjos simples de P objetos distintos, o número de arranjos simples de N objetos distintos tomados P a P, que representamos dessa forma, é, portanto, fatorial de N dividido pelo fatorial de N menos P. Legal. Essa fórmula vai ser muito interessante para a gente poder obter na sequência a fórmula das combinações. Ok, mas antes vamos então entender o problema das combinações, né? Olha só,
De quantos modos podemos selecionar P objetos distintos entre N objetos distintos dados? Note que é um problema muito parecido com o do arranjo, mas tem uma diferença fundamental. No arranjo é de quantos modos podemos ordenar P objetos. Aqui na combinação é de quantos modos podemos selecionar P objetos. Ou seja, aqui na combinação a ordem não importa. Essa é a característica. Se você escolhe A, B e C nessa ordem ou escolhe B, C e A, não faz diferença. É a mesma escolha, né? São os mesmos 3 objetos que foram selecionados. Já no arranjo, essa ordem faz diferença. A, B, C é uma ordem, B, A, C é outra. Então essa é a diferença do arranjo para combinação. Beleza, pensa na mesma situação, tá? Que o N é 5 e o P é 3. Então vamos resolver esse problema. De quantos modos podemos escolher selecionar 3 objetos distintos entre 5 objetos distintos dados? Nós vamos resolver esse problema usando justamente a ideia do arranjo como referência. Por quê? Porque imagina o seguinte, se os objetos são as letras A, B, C, D e E, uma possível escolha é A, B e C, certo? Acontece que eu posso fazer permutações dessas letras e não alterar a escolha, né? Por exemplo, ACB é uma permutação diferente, mas são os mesmos 3 objetos que estão aqui. Além dessa primeira permutação, quais outras a gente pode fazer, né? Bom, podemos ter BAC, BCA ou ainda CAB e CBA. Existem então 6 permutações simples, né? É fatorial de 3 que dá 6. Então, olha só. Quando a gente pega o número de arranjos de 5 objetos tomados 3 a 3, a gente vai estar contando cada escolha de objetos aqui 6 vezes, né? Então é só eu pegar esse número de arranjos e dividir para 6, que é o 3 fatorial. Bom, dividir para 3 fatorial é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 3 fatorial. Então é só eu colocar o 3 fatorial lá no denominador. Olha só que interessante. Esse 3 que aparece é exatamente o P. Então, com relação à fórmula do arranjo, basta a gente acrescentar P fatorial no denominador que nós obtemos a fórmula das combinações simples. Beleza? Muito bem, então vamos resolver aqui o nosso problema. Depois eu destaco para você a fórmula das combinações simples, que é muito importante, tá? Muito bem, então aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, já simplifica com o 3 fatorial de baixo, e aí sobrou 2 fatorial lá embaixo, que é 2, 5 vezes 4 é 20, dividido para 2, 10. Existem 10 maneiras para escolher 3 objetos distintos entre 5 objetos distintos dados. Inclusive, eu deixo como tarefa de casa para você observar quais são todas essas 10 possibilidades, tá? Pega as letras A, B, C, D e E e analisa, então, todas essas possibilidades, tá? Muito bem. Então, qual é a fórmula das combinações? Olha só. O número de combinações simples de N objetos distintos tomados P a P, que representamos dessa forma, C de combinação, o N vai embaixo, o P vai em cima. Outra maneira de representar
é colocando dentro de parênteses o N em cima com o P embaixo. Isso aqui não é uma fração, tá? Não coloca o tracinho no meio, é assim mesmo. É um número binomial. E aí é o fatorial do N sobre o fatorial do P vezes o fatorial de N menos P. Agora que já conhecemos as técnicas de arranjo e combinação, vamos resolver um problema. De quantos modos é possível dividir 8 atletas em 2 times de 4 atletas? Bom, como em todo problema de análise combinatória, vamos pensar por etapas, certo? Precisamos formar 2 times. Então, inicialmente, vamos analisar quantas possibilidades existem para formar o primeiro time. Bom, eu quero escolher 4 atletas entre 8 que estão disponíveis. Esse é um problema de combinação, concorda comigo? A ordem de escolha aqui não importa. Se eu mudo a ordem, continua sendo o mesmo time, né? Os mesmos atletas escolhidos. Então, se eu quero escolher 4 entre 8 disponíveis, o número de maneiras para fazer isso é o número de combinações simples de 8 tomados 4 a 4. Maravilha! Agora vamos para a próxima etapa do problema, que é formar o segundo time, certo? Bom, para formar o segundo time, será que eu tenho novamente 8 atletas dos quais eu vou escolher 4? Não, né? Por quê? Porque 4 já foram escolhidos para o primeiro time. Então, na verdade, só restaram 4 para serem escolhidos aqui, beleza? E aí desses 4, como eu preciso de 4 para formar um time, na verdade vai ter uma única possibilidade para isso, né? Então eu não precisaria fazer mais nada, é só multiplicar por 1 aqui, só vai ter uma possibilidade. Caso eu quisesse pensar em combinação, não teria problema também, porque qual é o número de combinações de 4 objetos tomados 4 a 4? Vai ser 1, certo? Se eu tenho 4 disponíveis para escolher 4, uma possibilidade. Muito bem, então é só resolver essa combinação de 8 tomados 4 a 4, né? É 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial, que é o 8 menos 4, beleza? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 4 fatorial. Vai simplificar com um dos fatores aqui de baixo. Muito bem, sobrou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 4 vezes 3 vezes 2, que é o 4 fatorial. 4 vezes 2, 8, simplifica com aquele 8 de cima. Beleza? 6 dividido para 3 dá 2, então sobrou 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. Existem 70 maneiras para dividir os 8 atletas em 2 times de 4 atletas. Tá legal?